A música, os figurinos, os penteados, só existe um ABBA. E depois de décadas, trilhando seu próprio caminho, o supergrupo sueco está de volta. ABBA não era apenas uma banda, era um fenômeno global. 4 jovens suecos, 2 casais na vida real e um som inesquecível. De Dancing Queen a Mamma Mia, sua música iluminou o mundo. Eles tinham charme, estilo e sucessos que nunca paravam. Mas por trás das luzes brilhantes e das músicas cativantes, as coisas começaram a desmoronar. Os relacionamentos se desfizeram, as tensões aumentaram e logo a música parou. Por anos, os fãs ficaram se perguntando: o que realmente acabou com o ABBA? Por que tudo esfriou tanto? Agora, depois de décadas, a verdade finalmente está vindo à tona. Junte-se a nós enquanto desvendamos o amargo fim da era de ouro do ABBA e vemos o que realmente destruiu o grupo pop mais amado do mundo. Como 4 estrelas talentosas se uniram antes de o ABBA se tornar um grupo pop mundialmente famoso. Cada membro teve sua própria jornada musical. Agneta Falsekog começou jovem. Nascida em Jönköping, Suécia, em 1950, ela tinha apenas 18 anos quando sua música Jogvarsar alcançou o primeiro lugar na Suécia. Ela a escreveu e cantou sozinha. Vendeu mais de 80.000 cópias, o que era um grande feito na época. As pessoas logo perceberam seu talento. Ela continuou compondo e cantando músicas em um estilo chamado Schlager, que era muito popular na Suécia. Ela também fez covers de outras músicas apresentadas em parques e lançou 4 álbuns solo entre 1968 e 1971. Björn Ulvaeus, nascido em 1945 em Gotemburgo, também fazia música aos 18 anos. Ele fazia parte de um grupo chamado Hoot Nanny Singers, conhecido por sua música folk e skiffle. Ele começou a compor músicas em inglês e também teve uma breve carreira solo. Björn conheceu Benny Andersson em 1966 e eles compuseram sua primeira música juntos, Isn't It Easy to Say? Essa música foi posteriormente gravada pela banda de Benny, The Hip Stars. Stig Anderson, empresário da cantora de Hooteny, viu grande potencial em suas composições e os incentivou a criar mais músicas. Benny Andersson nasceu em Estocolmo em 1946 e entrou para o Uriah Heep Stars com apenas 18 anos. A banda era tão famosa que era chamada de os Beatles suecos. Benny tocava teclado e compôs músicas que chegaram ao topo das paradas como Sunny Girl e Wedding. Ele até criou uma empresa semelhante à Apple Corps dos Beatles, chamada Hip House. Em 1969, Benny conheceu a cantora Annie Fred Lyngstad durante o Melody Festival, uma competição musical. Eles começaram a namorar logo depois. Björn e Agneta se conheceram no mesmo ano durante um especial de TV e se casaram em 1971. Foi assim que o grupo começou a se formar, não apenas através da música, mas também através de relacionamentos na vida real. Pequenos passos antes do grande sucesso. Antes de serem ABBA, os 4 já trabalhavam juntos de maneiras mais modestas. Em 1970, os 2 casais fizeram uma viagem ao Chipre. Cantaram juntos por diversão na praia, mas a apresentação acabou se transformando em um show ao vivo para os soldados das Nações Unidas estacionados lá. Nessa mesma época, Benny e Björn estavam gravando seu primeiro álbum juntos, Lea. Agnesa e Annie-Fred adicionaram vocais de apoio a algumas faixas. Naquele verão, elas criaram um espetáculo ao vivo chamado Fest Fossit, que significa pessoas festeiras ou casais noivos. Era um show no estilo cabaré que estreou em Gotemburgo em novembro de 1970. Infelizmente, o show não recebeu boas críticas, com exceção de uma música, Hedge Gamlin, Hello Old Man.
Essa música contou com a participação das 4 integrantes e se tornou o primeiro sucesso da banda, alcançando o 5º lugar nas paradas suecas e o 1º lugar em uma parada de rádio popular chamada Svensktoppen. Apesar de o espetáculo ao vivo não ter tido sucesso, eles continuaram trabalhando juntos em estúdio. Em 1971, começaram a cantar nas faixas uns dos outros com mais frequência. Björn, Agneta e Benny chegaram a sair em turnê juntos, enquanto Anni Frid se apresentava em carreira solo. A proximidade entre eles cresceu durante essas sessões de gravação. E no verão, eles já estavam passando mais tempo juntos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Benny e Björn lançaram mais músicas, e as vozes femininas ganharam cada vez mais destaque. Em 1972, uma canção que elas escreveram, Say It With a Song, de Sugdet Medin, foi interpretada por uma nova cantora chamada Lena Andersson no programa de rádio Melo de Fivalin. A música ficou em 3º lugar, mas se tornou um sucesso. Essa vitória lhes deu esperança. Ao mesmo tempo, algo inesperado aconteceu. She's My Kind of Girl, uma canção de Benny e Björn, entrou para o top 10 no Japão. Foi uma surpresa, mas mostrou que a música deles podia funcionar fora da Suécia. Um novo som, um novo nome. Em 1972, os 4 lançaram uma nova música juntos, chamada People Need Love. Desta vez, as mulheres não eram apenas backing vocals, mas sim as protagonistas. A música foi creditada a Björn e Benny, Agneta e Anni Frid. Não foi um grande sucesso na Suécia, mas teve um desempenho suficiente para lhes dar confiança. Curiosamente, foi também a primeira música deles a entrar nas paradas americanas, embora não tenha alcançado uma posição muito alta. Nos EUA, o grupo era chamado de Björn and Benny with Svenska Flicka, que significa garota sueca. Mas a pequena gravadora americana, Playboy Records, não tinha recursos para promover a música. Em 1973, eles tentaram novamente entrar nos festivais de música com uma canção chamada Ring Ring. Utilizaram um novo estilo sonoro chamado Wall of Sound, parede de som, criado pelo engenheiro de som Michael B. Trito. Esse estilo se tornaria mais tarde a sua marca registrada. Os famosos compositores Neil Sedaka e Phil Cody ajudaram a escrever a versão em inglês. Embora a música tenha ficado em 3º lugar e não tenha ido para o Eurovision, eles ainda lançaram seu primeiro álbum completo, Ring Ring. O álbum se tornou popular em partes da Europa e da África do Sul. Nessa época, Agneta deu à luz sua filha e ficou impossibilitada de viajar por um tempo, então alguém a substituiu brevemente durante uma viagem à Alemanha Ocidental. Em 1973, seu empresário, Stig Andersson, achou o nome longo do grupo exagerado. Ele começou a chamá-los de ABBA. Era curto, cativante e fácil de lembrar. Mas ABBA também era o nome de uma empresa de conservas de peixe na Suécia. Então, a banda teve que pedir permissão para usá-lo. A empresa de conservas concordou, desde que o grupo não prejudicasse a imagem do nome. Segundo Agneta, a empresa disse a eles: "Tudo bem, contanto que vocês não nos façam sentir vergonha do que estão fazendo, um logotipo, uma imagem e um futuro." O nome ABBA foi criado usando as iniciais dos nomes de cada membro, Agneta, Björn, Benny e Anni Frid. Nunca se confirmou quem representava qual letra, mas o nome funcionou. A primeira vez que ABBA apareceu em um papel foi em outubro de 1973, durante uma sessão de estúdio. Estava escrito em uma folha como Björn, Benny, Agneta e Frid, mas alguém riscou e escreveu ABBA em letras grandes. Em 1976, o logotipo da banda foi criado. Ele tinha algo especial, um B invertido. Esse famoso logotipo surgiu durante uma sessão de fotos para uma revista alemã para adolescentes chamada Bravo. Os membros da banda seguravam letras grandes com seus nomes, e Benny, acidentalmente, segurou o seu B ao contrário. O fotógrafo gostou e eles decidiram mantê-lo assim. A partir daquele dia, a abelha espelhada tornou-se parte do logotipo oficial da banda, fazendo com que o nome se destacasse.
Os fãs viram o logotipo pela primeira vez em um álbum francês chamado Golden Double Album. Mais tarde, quando uma grande gravadora chamada Polygram comprou os direitos da banda, eles começaram a usar uma versão diferente do logotipo. Em 1992, eles até adicionaram uma coroa para o álbum de ouro do ABBA. Mas depois que a Universal Music assumiu o controle, o logotipo original do ABBA voltou. E é esse que todos reconhecemos hoje. Nos bastidores, tudo estava se encaixando perfeitamente. A música, o nome, o visual. Eles não eram mais apenas 4 cantores experimentando coisas novas, eles eram ABBA. A jornada foi longa, cheia de reviravoltas, canções e surpresas. Mas o que parecia uma história perfeita logo tomaria um rumo inesperado. A música que mudou tudo. Em 1973, o ABBA ainda não tinha alcançado o estrelato. Eles tentaram participar do Festival da Melodia da Suécia com Ring Ring, mas a música não se classificou para o Eurovision. Mesmo assim, seu empresário, Stig Andersson, acreditava neles. Ele achava que o Eurovision poderia ajudar as pessoas a reconhecê-los, não apenas como artistas, mas como verdadeiros compositores. Quando a televisão sueca os convidou para competir no concurso de 1974, eles voltaram ainda mais fortes. Escolheram uma nova música animada chamada Waterloo, inspirada na cena glam rock do Reino Unido. Nessa altura, o grupo já tinha mais experiência e confiança. No dia 9 de fevereiro, conquistaram o público sueco. Depois, no dia 6 de abril de 1974, apresentaram Waterloo em inglês na final do Eurovision e venceram. Nessa noite, celebraram na suíte Napoleon do Grand Brighton Hotel. Waterloo tornou-se o seu primeiro sucesso número 1 em 9 países europeus. Também alcançou o top 10 na Austrália, Canadá e França, e chegou ao 6º lugar na Billboard Hot 100 nos EUA. A vitória trouxe-lhes fama por toda a Europa. Fizeram digressões em importantes programas de televisão e visitaram novos mercados. Os críticos nos EUA elogiaram o seu álbum de estreia, Waterloo, com o Los Angeles Times a considerá-lo cativante e fascinante, e a Cream a afirmar que tinha composições excepcionalmente adoráveis. Mas a fama traz consigo a pressão, e agora tinham de provar que não eram apenas estrelas do Eurovision. Após o Festival Eurovisão da Canção, os altos e baixos que se seguiram a Waterloo, o ABBA lançou Honey Honey, que alcançou o 27º lugar nos EUA e teve um bom desempenho na Europa. Mas o Reino Unido seguiu um caminho diferente. Em vez de Honey Honey, a gravadora britânica relançou Ring Ring, que não conseguiu entrar no top 30. Isso levou as pessoas a questionarem se o ABBA era apenas um grupo de um sucesso só. No final de 1974, eles iniciaram sua primeira turnê europeia, passando pela Dinamarca, Alemanha e Áustria. Mas muitos shows tiveram baixa venda de ingressos. Alguns foram até cancelados, como o da Suíça. No entanto, a turnê de 1975 pela Escandinávia mudou a situação. Todos os shows esgotaram. Björn disse mais tarde: "Estávamos tentando ser mais parecidos com o Sweet, o que foi uma bobagem porque sempre fomos um grupo pop." Eles voltaram ao seu estilo e lançaram um álbum no Reino Unido, mas não tocou nas rádios e não entrou nas paradas. Então veio I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, que mal chegou ao número 38 no Reino Unido, mas alcançou o primeiro lugar na África do Sul e o top 5 em toda a Europa. O álbum auto-intitulado ABBA os trouxe de volta com força total. SOS tornou-se um sucesso, alcançando o 6º lugar no Reino Unido e o primeiro lugar na Alemanha e na Austrália. Mia veio em seguida e liderou as paradas no Reino Unido, Austrália e Alemanha. Nos EUA, SOS e I Do alcançaram o 15º lugar. Mia atingiu o pico no 32º lugar, mas ajudou a consolidar a presença da banda no mercado americano. As músicas também tiveram bom desempenho no Canadá. Embora os singles estivessem decolando,
o álbum ainda enfrentava dificuldades nos EUA, mostrando que eles tinham mais trabalho a fazer. No início de 1976, o ABBA lançou Greatest Hits, sua primeira coletânea. Tornou-se o primeiro álbum número 1 da banda no Reino Unido e alcançou o Top 50 nos EUA. Também incluía uma nova faixa, Fernando. Essa música se tornou um sucesso global, liderando as paradas em mais de 13 países, incluindo o Reino Unido, Austrália, Alemanha, França e África do Sul. Vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Na Austrália, permaneceu em primeiro lugar por 14 semanas e nas paradas por 40 semanas. Esse recorde durou mais de 40 anos. Fernando também ganhou o prêmio de melhor gravação de estúdio de 1975. Nos EUA, alcançou o 13º lugar na Billboard Hot 100 e se tornou o primeiro número 1 do ABBA na parada Adult Contemporary. Na Alemanha, a coletânea Very Best of ABBA liderou as paradas, enquanto Greatest Hits chegou ao 2º lugar. Em seguida, veio o álbum Arrival. Ele foi número 1 na Europa e na Austrália e alcançou o 3º lugar no Canadá e no Japão. Os críticos elogiaram o álbum pela composição e sonoridade. Deu aos fãs ainda mais sucessos. Money, Money, Money foi número 1 na Alemanha e na França, e número 3 no Reino Unido. Knowing Me, Knowing You também liderou as paradas em toda a Europa e alcançou o 9º lugar na Austrália. Mas o maior sucesso foi Dancing Queen. Foi número 1 em quase todos os lugares, incluindo Reino Unido, Austrália, Japão, União Soviética e até mesmo nos EUA, o único single do ABBA a chegar ao topo das paradas americanas. Na África do Sul, Fernando, Dancing Queen e Knowing Me, Knowing You figuraram entre os 20 singles mais vendidos de 1976. Knowing Me, Knowing You alcançou o 7º lugar nos EUA, mas Money, Money, Money teve dificuldades por lá. Mesmo assim, o álbum Arrival se saiu melhor que os outros, chegando ao 20º lugar na Billboard 200 e conquistando o disco de ouro. O ABBA era agora um dos grupos pop de maior sucesso mundial, mas ainda não havia feito uma turnê em grande escala. Luzes, multidões e a pressão de uma turnê. Em janeiro de 1977, o ABBA iniciou sua primeira grande turnê, começando em Oslo, na Noruega. Ela incluía cenas de seu mini-musical, The Girl with the Golden Hair, e passou por grandes cidades como Berlim, Amsterdã e Londres. No Royal Albert Hall, eles fizeram 2 shows com ingressos esgotados. Enquanto a revista Cream elogiou a performance, a Melody Maker criticou a falta de presença de palco do grupo. Em seguida, partiram para a Austrália, onde realizaram 11 shows para 160 mil fãs. Um dos shows em Sydney, com público de 20 mil pessoas, foi afetado pela chuva, e Annie Frieden chegou a escorregar no palco. Mas o ABBA afirmou posteriormente que aquele show foi um dos momentos mais memoráveis de sua carreira. Em Melbourne, 6 mil fãs lotaram a prefeitura apenas para vê-los de uma varanda, enquanto outros 16 mil estavam do lado de fora do local. Em Adelaide, 20 mil pessoas compareceram ao show, com mais 10 mil assistindo do lado de fora. Em Perth, uma ameaça de bomba forçou a evacuação, mas o show continuou. A turnê australiana gerou um frenesi na mídia. A revista Variety comparou a situação à atenção recebida em uma visita real. Tudo foi registrado em ABBA, o filme dirigido por Lasse Hallström. Mas a crescente fama trouxe pressão, especialmente para Agnes, frequentemente rotulada como o símbolo sexual do grupo. Durante a turnê, ela usou um macacão branco justo. Uma manchete dizia: "O bumbum de Agneta supera o show sem graça." Ela respondeu: "Será que eles não têm calças com fundo na Austrália?" Uma frase que refletia tanto seu humor quanto seu desconforto. Por baixo do brilho, o ABBA começava a sentir o peso da fama. De ABBA, The Album, a Voulez-Vous. Em dezembro de 1977, o ABBA lançou seu 5º álbum de estúdio,
ABBA The Album, juntamente com o filme ABBA The Movie. Embora a crítica britânica tenha sido morna, fãs do mundo todo abraçaram a música. O disco rendeu 2 mega hits, The Name of the Game e Take a Chance on Me. O primeiro dominou as paradas na Escandinávia e na Austrália. Este último alcançou o topo das paradas na América do Norte e na Europa, superando até mesmo Dancing Queen nos EUA. O álbum também incluía Eagle e Thank You for the Music. Embora nunca tenha sido lançado como single, este último se tornou um clássico atemporal entre os fãs. O álbum alcançou o topo das paradas na Suécia, Noruega, Suíça e Reino Unido. Só na Polônia vendeu mais de 1 milhão de cópias e a demanda na Rússia superou a oferta. O alcance do ABBA era agora verdadeiramente global. Em 1978, o ABBA investiu em si mesmo, transformando um antigo cinema de Estocolmo no Polar Music Studio, que logo se tornou um dos melhores estúdios de gravação da Europa. Grandes nomes como Genesis e Led Zeppelin usariam o espaço posteriormente. Naquele ano, o grupo gravou Summer Night City, uma faixa com influência disco que lhes causou problemas no estúdio, mas que ainda assim se tornou um sucesso. Em 1979, o ABBA apresentou Chiquitita no concerto Music for UNICEF na ONU, doando todos os direitos autorais para a UNICEF. A música alcançou o topo das paradas em 10 países, mas rachaduras pessoais começavam a surgir. Em janeiro de 1979, Björn e Agneta anunciaram o divórcio. Embora tenha chocado os fãs, o grupo prometeu continuar fazendo música. Björn e Benny fugiram para as Bahamas para compor novas músicas em segredo. O que trouxeram de volta marcou um novo capítulo musical. Em abril de 1979, o ABBA lançou Voulez-Vous, gravado em parte em Miami com o engenheiro de som Tom Dowd. O álbum tinha um som fresco e dançante, alcançando o primeiro lugar na Europa, Japão e México. Chiquitita and I Have a Dream chegou ao segundo lugar no Reino Unido, enquanto Does Your Mother Know e Angelias entraram no top 5. Gimme 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 a Man After Midnight tornou-se um grande sucesso e ajudou a coletânea de maiores sucessos. Voltou a alcançar o primeiro lugar no Reino Unido, Canadá e Japão. Na União Soviética, onde a moeda ocidental era proibida, o ABBA era tão popular que a URSS os pagava com petróleo. Em setembro de 1979, eles iniciaram a turnê ABBA em Edmonton, Canadá. Fizeram 17 shows com ingressos esgotados por toda a América do Norte. Embora Agatha tenha perdido um show nos EUA devido à ansiedade após um voo turbulento, eles encerraram a turnê em Toronto para 18 mil fãs. A imprensa americana elogiou sua precisão técnica e clareza vocal. Os últimos anos foram marcados por sucessos e silêncio. A turnê do ABBA no Japão, em 1980, com 11 shows, incluindo 6 apresentações com ingressos esgotados no Budokan de Tóquio, foi a última. Naquele ano, lançaram The Winner Takes It All. Muitos acreditavam que a música refletia o divórcio de Björn e Agatha, embora ambos negassem que fosse algo pessoal. A canção se tornou o 8º número 1 do grupo no Reino Unido e entrou no top 10 dos EUA. Em seguida veio o álbum Super Trooper, que vendeu mais de 1 milhão de cópias antes do lançamento, estabelecendo um recorde. A faixa título liderou as paradas do Reino Unido e Lay All Your Love on Me dominou as paradas de música dance dos EUA. Por volta da mesma época, o ABBA gravou um álbum em espanhol, Gracias por a Música, que fez especialmente sucesso na América Latina e no Japão. Mas mudanças mais pessoais se seguiram. Em 1981, Björn se casou com Lena Kershaw. No mesmo ano, Benny e Frida se divorciaram. Mesmo assim, o grupo seguiu em frente com seu 8º álbum, The Visitors. Seu tom mais sombrio refletia as mudanças emocionais pelas quais estavam passando.
One of Us alcançou o 3º lugar no Reino Unido e, no fim das contas, se tornou seu último hit no Top 40 dos EUA. Em 1982, sua popularidade estava diminuindo fora da Europa. Eles gravaram 2 novas músicas, The Day Before You Came e Under Attack, e as incluíram em seu último lançamento, os singles The First 10 Years. Under Attack se tornou seu último single como grupo. A última apresentação ao vivo do ABBA aconteceu em dezembro de 1982 no programa Late Breakfast. Bejan disse mais tarde: "Poderíamos ter continuado por mais tempo se essa música tivesse sido número 1, mas não foi, e assim o ABBA acabou." Agatha e Frida seguiram carreira solo. Benny e Bjorn se dedicaram ao teatro musical, escrevendo xadrez. Sem coletiva de imprensa, sem despedida dramática, apenas silêncio. Por anos, as pessoas se perguntaram o que realmente os separou. A resposta não foi apenas fama, cansaço ou o declínio nas paradas musicais. Foi o amor. Ferido demais para sobreviver aos holofotes. Quando o amor começou a se desvanecer. A história de ABBA sempre foi construída sobre o amor. Mas por trás da música, esse amor começou a desmoronar lentamente. Agnetha e Björn já eram casados quando ABBA ficou famoso. Eram jovens, apaixonados e cheios de esperança. Mas a pressão das viagens constantes, das longas turnês e da fama começou a desgastá-los. Depois de anos conciliando a vida familiar com a agenda exigente da banda, divorciaram-se em 1979. Para Agnetha, a separação foi devastadora. Relatos posteriores afirmaram que ela ficou emocionalmente arrasada após o término, especialmente quando Björn começou a namorar outra pessoa apenas uma semana depois. Ela admitiu que precisou de terapia para se recuperar. Ainda assim, a banda seguiu em frente e suas emoções encontraram espaço em sua música. Nessa época, ABBA lançou The Winner Takes It All, uma canção que refletia a dor de seus corações partidos. Bejan a escreveu, mas foi Agnetha quem cantou os versos que a tocaram profundamente. "Diga-me, ela beija como eu costumava te beijar?" Anos depois, Agnetha revelou: "Björn a escreveu sobre nós após o fim do nosso casamento. O fato de ele tê-la escrito exatamente quando nos divorciamos é realmente tocante." Ela disse: "Apresentá-la não pareceu errado porque vinha de um lugar de verdade. Era uma mistura do que eu sentia e do que Bejan sentia, mas também do que Benny e Frida passaram." Ela acrescentou: "Mesmo com o fim do casamento, a música permaneceu autêntica. Mas por trás dos sorrisos no palco havia uma dor profunda. Sempre dizíamos à imprensa que era um divórcio feliz." Agnetha admitiu isso mais tarde em seu livro, As I Am, o que obviamente era uma fachada. É claro que todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há filhos envolvidos. A tensão aumentava e, embora ainda se apresentassem juntos, o distanciamento emocional estava se tornando impossível de esconder. O segundo desgosto amoroso. Enquanto Agnetha e Björn tentavam manter a postura profissional, Benny e Frida enfrentavam seus próprios problemas. Eles estavam juntos desde 1969 e se casaram em 1978, no auge da fama do ABBA. Mas apenas 2 anos depois, se separaram e o divórcio foi finalizado em 1981. Benny admitiu na época: "Não sei como as outras pessoas lidam com coisas assim. Frida e eu ainda somos amigos e continuo sendo membro do ABBA. Ainda somos bons amigos, mas não somos mais casados." A separação aconteceu depois que Benny confessou ter conhecido outra pessoa, a produtora de TV Mona Norlet, com quem se casou ainda naquele ano. Apesar da decepção amorosa, Benny e Frida tentaram manter a cordialidade. "Conversamos sobre o que permaneceria no grupo, apesar de tudo o que passamos." Benny disse: "Decidimos ficar juntos pelo bem da música." Frida, embora com o coração partido, concordou com o sentimento. "Agora que Benny e eu terminamos, conseguimos trabalhar muito melhor juntos. Nosso relacionamento não é tão intenso quanto antes,
mas ainda mantemos contato. Ela explicou que a separação não foi repleta de drama, apenas de uma honestidade dolorosa. Sempre fomos muito honestos sobre nossos relacionamentos. Ela disse: depois de longas e difíceis conversas, decidimos seguir caminhos separados. Simplesmente nos distanciamos um do outro. Tudo se resumiu aos nossos diferentes objetivos de vida. Suas palavras mostraram que, embora houvesse tristeza, também havia maturidade. Houve muitas lágrimas e muitas discussões, ela admitiu, mas não havia volta. A separação tornou-se uma necessidade. Nessa época, ambos os casais e ABBA já haviam se divorciado. E embora tenham continuado gravando por um tempo, a magia que os uniu estava se dissipando. O estúdio não era mais o mesmo. Estava repleto de memórias que tornavam difícil seguir em frente quando a música parou. Em 1982, o ABBA tentou continuar, mas algo estava faltando. A proximidade que compartilhavam havia desaparecido. Gravaram algumas músicas finais, incluindo The Day Before You Came e Under Attack, mas a chama havia se apagado. Quando olhavam ao redor do estúdio, não viam apenas colegas de banda. Eram ex-maridos e ex-esposas tentando se agarrar a algo que já havia terminado. Silenciosamente, pararam de se apresentar juntos e fizeram sua última aparição na TV. O grupo se apresentou em dezembro de 1982 no programa Late Late Breakfast Show. Mais tarde, Björn admitiu: talvez tivéssemos continuado por mais tempo se tivesse sido número 1, mas não foi. No mesmo ano, Agnata e Freda começaram a se concentrar em suas carreiras solo, enquanto Benny e Björn começaram a traçar seu próprio caminho musical. A banda nunca anunciou oficialmente o fim, mas todos sabiam que havia acabado. Os divórcios tornaram a situação dolorosa demais para continuar. O vínculo que antes os tornava especiais agora era uma lembrança do que haviam perdido. Nos anos seguintes, eles raramente apareceram juntos. A mídia frequentemente perguntava sobre uma reunião, mas o ABBA manteve-se em silêncio. Para eles não era apenas uma questão de negócios, era emocional. Muitas lembranças, muita dor. Mesmo depois da separação, a música deles continuou viva, mantendo sua história viva em cada geração que a descobriu. A longa estrada de volta um para o outro. Levou décadas para o ABBA se reunir novamente. Os 4 integrantes foram vistos juntos pela primeira vez nos anos 2000, na estreia do musical Mamma Mia, mas só em 2018 decidiram gravar novamente. O que começou com 2 músicas se transformou em um álbum completo de retorno, Voyage, lançado em 2021, quase 40 anos depois da última vez que trabalharam juntos. Junto com as novas músicas, veio o show ABBA Voyage, apresentando versões digitais realistas de suas versões mais jovens, conhecidas como avatares. O projeto fechou o ciclo da história da banda. Björn compartilhou a emoção de estar de volta ao estúdio. Olhei ao redor e olhei nos olhos de Agnata e nos olhos de Freda, e havia o mesmo tipo de sentimento, o calor e a amizade. Ele disse: de repente, você percebe que ninguém na Terra jamais vivenciou esse tipo de relacionamento que nós temos. Foi um momento de encerramento após décadas de separação. Em entrevistas posteriores, Björn expressou o orgulho que sentia por terem mantido uma boa relação apesar de tudo. Infelizmente, as pessoas morrem e não permanecem amigas para sempre, mas nós conseguimos, disse ele, e estou incrivelmente feliz por isso. O retorno não foi apressado, foi ponderado e nostálgico. Os fãs ficaram radiantes quando o ABBA anunciou Voyage em 2021, com singles como I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down. O álbum marcou o retorno do grupo com novas músicas após 40 anos. O grupo também lançou uma residência de shows virtuais em Londres, onde suas versões digitais se apresentaram com uma banda ao vivo. Agnita disse que provavelmente aquele era o último projeto do grupo, mas mesmo assim, Freda disse aos fãs: não tenham tanta certeza.
O reencontro provou que, embora o amor os tivesse separado no passado, o tempo e a música os uniram novamente. Em 2024, 50 anos após a vitória no Eurovision, os 4 integrantes foram homenageados pelo rei da Suécia com a Ordem Real de Vasa. Eles não precisavam de mais uma apresentação de retorno. O simples fato de estarem juntos novamente já era a prova de que alguns laços, por mais testados que sejam, jamais se rompem de verdade. Você acha que a história de ABBA teria sido diferente se o amor não tivesse se intrometido na música deles? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis do fascinante mundo de Hollywood. Até a próxima!